Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado Idoso, um programa feito com muito carinho para você que busca informações sobre saúde, qualidade de vida e histórias inspiradoras na terceira idade. Eu sou Juliana Fernandes e é um prazer estar aqui com vocês para falar de temas que fazem a diferença no dia a dia de quem já acumulou tanta sabedoria. Nosso objetivo é trazer conteúdos práticos, dicas e relatos que mostram que é possível sim viver bem e com saúde nessa fase tão especial. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, a alimentação na terceira idade. E para isso temos uma convidada especial, a nutricionista Fernanda Ludick, que vai nos ajudar a entender como a nutrição pode transformar a saúde e o bem-estar dos nossos idosos, especialmente durante as festas natalinas. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. Obrigada, Juliana, pelo convite. Estou super feliz aqui de participar do quadro com vocês. Nós que agradecemos. E para a gente começar, Fer, conte um pouco sobre você e o que te levou a se especializar na área da nutrição. Bom, o que me levou a me especializar nisso, né, foi ver o quanto a nutrição ela impacta, né, na nossa vida, a importância de se alimentar corretamente, tanto na prevenção de doenças, né, de qualidade de vida, quanto no tratamento. E isso eu consigo ver ali, né, na teoria, que a gente estuda bastante, mas na prática, quando a gente consegue mudar a vida dos pacientes, a diferença que faz, né? Alguém que tem alguma doença, uma patologia, e ver o quanto a nutrição muda, né? Eu brinco com os pacientes que o nosso corpo é como se fosse um carro, então a gente tem que cuidar bem enquanto ele está novo, aí ao longo dos anos, fazer uma boa manutenção, para a gente chegar bem aí nesses quilômetros rodados. E como aqui a gente fala para os idosos, por que a alimentação saudável ela é tão importante na terceira idade? Um paciente idoso, ele é um paciente mais vulnerável, vamos dizer assim, né? Então, a parte imunológica, o metabolismo já acaba ficando mais lento. Então, assim, ele tem facilidade para várias doenças, né, ao longo dessa vida. Então, a nutrição acaba vindo, né? A gente tem que conhecer esse paciente, ver quais suas deficiências, quais as patologias que muitas vezes acompanham esse paciente, né? E ajudar para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e que passe bem. Fer, e com esse metabolismo mais lento que ocorre durante a vida toda, como que isso pode impactar na dieta do idoso? Tá. Bom, com esse metabolismo mais lento, eles têm dificuldade de digestão, né? A absorção acaba ficando tudo bem comprometido. Então, muitas vezes a gente acaba tendo que avaliar essas deficiências individualmente, junto com as patologias, e, se necessário, fazer uma suplementação ou mesmo orientar a ingestão de alimentos específicos, dependendo do caso. Fer, e essa dificuldade de absorção, ela nunca é de um nutriente só, pode ser de vários? Claro, pode sim. E nesse caso, se falta o cálcio ou a vitamina D, que são nutrientes necessários para a saúde óssea do idoso, o que pode fazer? Bom, essa deficiência, como você falou, pode ser de vários nutrientes, né? Porque basicamente quase tudo que a gente come, ele é absorvido a nível intestinal. Então, o paciente nessa idade, às vezes tem uma desbiose, uma permeabilidade intestinal. Então, essa absorção fica comprometida de várias coisas, tá? Tem o intestino, às vezes, mais lento, por baixa ingestão de fibras, de alimento, de água, enfim. E a parte de vitamina D, né, e o cálcio que você falou, também impacta nessa saúde óssea, né? Então, ele acaba sendo um idoso que tem osteoporose, osteopenia, a gente vê bastante, né? Que se lesiona com muita facilidade com fraturas, quedas, né? Até por conta de massa muscular que eles vão perdendo ao longo da vida. Então, tem essa tendência à fratura e queda. E, nesses casos, assim, a maioria das vezes, a gente tem que acabar fazendo uma suplementação. Tá? Porque é difícil a ingesta via alimentar ser suficiente até se já tem alguma coisa instalada ali, a gente reverter. Então, a gente tenta pelo menos segurar alguma coisa. Daí é só a suplementação ou a alimentação mais a não, suplementação? Sempre em conjunto, A gente tenta. A vitamina D é basicamente exposição solar, né? Mas a gente sabe que também acaba sendo difícil, então a gente acaba focando mais na suplementação nessa fase, tá?
E como os idosos eles podem ajustar a sua alimentação para melhorar a saúde cardiovascular? Tá. Bom, doença cardiovascular aí a gente vê bastante, né? O pessoal alguém tem uma hipertensão, tem algum colesterol, bastante coisa aí. Os ajustes que tem que ser, assim, que eu pego ali com eles, o tipo de gordura, né, que a gente tem, que chama as gorduras boas e ruins, então, às vezes, tem um consumo exagerado de carne vermelha, a gente tenta optar por carnes brancas, gorduras de boa qualidade, então, um azeite, oleaginosas, né, mas a gente sabe também que um idoso pode ter sua prótese dentária, então, ele não consegue mastigar direito, tudo, então, temos que avaliar caso a caso. A ingestão de fibras é super importante para as doenças cardiovasculares também, a atividade física, se manter. Então, mais uma vez, a gente tem que avaliar o paciente Num todo. num todo. E para quem tem essa dificuldade de mastigação, como que pode estar adaptando a alimentação sem perder os nutrientes? Os pacientes que às vezes têm dificuldade tanto de mastigação, tem disfagia, né? A gente tem que adaptar a textura, muitas vezes, desse alimento. Então, às vezes, tem um paciente que gosta de comer lá seu café com leite, um pãozinho, a gente faz aquela sopinha de pão famosa, né? Um alimento mais úmido, uma carne moída, um franguinho mais úmido também, sopas, legumes mais bem cozidos, para evitar esse problema, né? Uma broncoaspiração, qualquer coisa. Ou mesmo porque, assim, eu não consigo mastigar essa carne, mas ele precisa dessa proteína. Então, qual textura? O que a gente consegue fazer? Como consegue adaptar nessa receita dentro da realidade deles ali? E, se for o caso também, às vezes está precisando comer mais uma vez. Avaliando esse paciente, a gente pode suplementar, sem problema algum. Se tratando de idosos, tem uma quantidade de refeição diária fixa ou também é algo que vai de caso a caso? No geral, a gente tenta fazer as 3 principais refeições do dia, então café, almoço e janta, e 2 lanches intermediários. Então, também a gente tem alguns que falam, não, 7 horas da noite é minha última refeição, gosto do meu lanche, jantar ali, e não consegue comer por conta dessa digestão também já ser mais lenta, daí fica com sintomas ali, algum refluxo. Então, mais no geral, a gente tenta fazer as 3 principais e lanches, porque até por conta do volume, né? Eles não conseguem comer grandes quantidades para a demanda nutricional que eles têm ao longo do dia. Então, a gente fraciona em menores porções e mais vezes ao longo do dia. E a hidratação também é uma preocupação. Que dicas você dá para incentivar os idosos a beberem mais águas durante o dia? A água, eles têm uma grande dificuldade também de tomar. Dá para a gente usar técnicas, né, de temperatura, então ver o que agrada mais esse idoso. Será que eu gosto de uma água mais fresquinha, às vezes uma água mais quente, mais gelada, uma água saborizada, né? A gente usar dessas técnicas para estimular esse consumo de água. Então, da água saborizada, tem gente que gosta de pôr folhas de hortelã, rodelas de laranja, um limãozinho espremido, o que for aí que consiga tomar essa água. E nessa água saborizada é sempre melhor que seja saborizada com frutas. Exatamente. Tudo natural. É sempre isso. Fernanda, e a gente está num período natalino, né? Durante as festas natalinas, a gente pode falar sobre erros na alimentação para idosos ou sempre tem uma alternativa? Sempre tem, né? É um momento especial de estar ali com a família, tem aqueles idosos que vão ver os netos, bisnetos, que nunca... às vezes passa, né, um período mais distante aí da correria do dia a dia. Então, acho que é um momento de aproveitar e dentro das limitações, obviamente, adaptar a textura, se for o caso, a qualidade, mas como eu sou muito assim, é um dia ali festivo, às vezes aquele avô fez aquela receita a vida inteira para o neto, ele está lá esperando, então eu acho que a gente deveria aproveitar, comer, é um dia, né? E assim, se atentar a isso, não consigo essa textura, alguma coisa, a gente evita, mas no geral é um dia, ali uma refeição pontualmente não vai fazer mal para ninguém, né? Fernanda, e muitos idosos têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Como que pode estar ajustando a dieta nesse período? Bom, as doenças crônicas, aí a gente sabe que atinge em torno de 70% dos idosos, né? Então, algum deles
vão ter pelo menos, tem alguma patologia aí. E a gente ajusta essa dieta conforme o tipo, né, de patologia. Então, a diabetes, a gente tem uma ingesta maior de fibras, redução de carboidratos refinados, né? E a hipertensão também, a gente foca também na parte de sódio, sal, né? Mas, no geral, sempre uma alimentação bem diversificada, bem colorida, com todas as vitaminas, todos os nutrientes, com redução de sal para todo mundo. Então, utilizar mais ervas, especiarias, que a gente acabou esquecendo um pouco de usar isso no dia a dia, né? É mais fácil no mercado comprar aquele temperinho pronto. O açúcar também de mesa, né? Isso que a gente adiciona, esse docinho. Então, a gente tem que controlar um pouco essa parte aí, evitar esses excessos, essas praticidades que a gente tem hoje em dia, né? E comer mais, acho que, uma comida de verdade, praticar atividade física, uma boa ingestão de água. Acho que isso faz toda a diferença no tratamento, né? Não só na dieta, mas como um todo para esse paciente. E a perda de apetite, ela é muito comum na terceira idade. Como que a gente consegue lidar com isso, especialmente em períodos festivos? Utilizando, né, acho que uns temperos que agreguem aí sabor, né, que deixar um prato bonito, colorido, que a gente primeiro come com os olhos, Com os né? olhos. Então, isso é muito... A gente olha, ou gosta ou não, a gente... Vou experimentar ou não vou. Então, acho que a apresentação conta muito, né? Então, a gente faz uma apresentação bonita, faz bem temperado, bem gostoso, controla esse sal aí, como eu falei, muitas vezes a gente tem ali um paciente que tem uma hipertensão, alguma coisa. Então, utilizar temperos de verdade que fica delicioso também, né? Nesse caso, aquela memória afetiva, um prato que lembra a mãe, a avó, pode funcionar bem também? Com certeza, é isso que eu falei, não tem como a gente restringir esse paciente, né? Como que vai fazer, olha, você não pode comer aqui porque tem açúcar, assim, vai ser um pedaço que vai fazer mal ali para ele, né? Às vezes acho que até não comer ele vai ficar tão chateado. Então, dá pra gente aproveitar essa memória afetiva de família, da receita da avó, né, que você trouxe ali da sua tradição e aproveitar naquele dia ali. E existe algum alimento que a gente poderia dizer que é um verdadeiro vilão para a saúde do idoso e pensar assim, ó, esse não deve ingerir, esse deve ser evitado mesmo? Acredito que é a bebida alcoólica, né? Essa daí acaba sendo a pior, né? Os industrializados em geral. Eles são ruins por conta de muito sódio, muito corante, conservante, açúcar, em altíssimas quantidades. Então, esse acaba sendo um alimento, no geral, para a gente ter um pouquinho maior atenção com eles. Mas também sempre lembrando os excessos, né? E sobre doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, a nutrição, ela desempenha mesmo um papel fundamental? Você tendo uma nutrição bem feita durante toda a vida, é capaz de você conseguir evitar doenças desse tipo? A gente consegue, acho que, atenuar muitos sintomas. Hoje em dia tem uma vertente vindo bem alta na parte de doenças mentais relacionadas à nutrição, né? Então, a gente já está tendo bastante evidência quanto a isso, depressão, Alzheimer, falta, né, de nutrientes, dessa alimentação de qualidade, dessa alimentação variada e o quanto isso impacta, né, no organismo como um todo, que a gente tem que lembrar que o nosso organismo é único, apesar de ter partes aí específicas que a gente acaba tratando, mas uma vitamina, ela ajuda na função da outra e assim vai, então assim, tem ajuda, né, muitas vezes a pelo menos atenuar esses sintomas e sinais que os pacientes apresentam. E falando em doenças neurodegenerativas, os antioxidantes, eles contribuem para a saúde mental e física do idoso? Com certeza, né? Antioxidantes aí, as frutas, verduras, os legumes. Eu falo para os pacientes, se você não está comendo uma fruta, da onde vem sua vitamina C, D, E, zinco, selênio, né? Não adianta a gente ficar tomando aí um monte de multivitamínico, tem que vir primeiro pela alimentação. A gente sabe que o metabolismo desses alimentos é diferente no organismo, se vindo deles, né? Então, eu falo, é tão gostoso comer, vamos colocar no dia a dia, a gente tem diretrizes para seguir de quantidades, né? Então, assim, faz diferença, imunidade, disposição, tudo. Precisa. Nós falamos das frutas agora, falamos das bebidas alcoólicas. O refrigerante, ele pode ser um vilão também?
Sim, tem muita quantidade de açúcar, né? Aí o pessoal fala, mas e o zero? Eu não tô tomando. É o que eu ia te perguntar. O zero eu falo, não tem, se a gente pensar em, não quero engordar, ok. Mas ele é um ultraprocessado, a gente sabe que também os ultraprocessados estão ligados às doenças crônicas não transmissíveis aí, várias outras doenças. E tem corante, tem conservante, a gente já comentou também sobre microbiota intestinal aqui, né? Então, o que a gente está colocando lá para dentro, querendo ou não, não é um alimento legal. Mas, mais uma vez, cautela. E pontualmente, às vezes eu estou no jantar lá de Natal, nossa, tem refrigerante aqui, vou tomar um copinho, tá tudo bem, né? Então, fazer com que isso não seja parte da sua rotina. Acho que é o mais importante. E para idosos com restrições alimentares ou alergias, é possível adaptar uma dieta? Sim, as restrições a gente faz e hoje em dia tem tanto produto, por exemplo, restrições à lactose. A gente sabe que com o passar dos anos a gente tem uma tendência a diminuir uma enzima, né, que faz a digestão dessa lactose, que é o açúcar do leite, né? E a gente tem muitos queijos, leites, produtos, né, no supermercado que você vê já para esse público. E quando não for o caso, a gente tem na farmácia enzimas, para algumas alergias também a gente consegue retirar o produto, né? Então, a rotulagem, aprender a ler rótulo, e se o idoso tem uma dificuldade, às vezes o seu cuidador, a gente vai orientando, mas dá sim pra gente fazer bem específico para ele. E é muito importante isso, sempre a presença da família ou do cuidador, né? Sim, sim. Muitas vezes, quando eu recebo no consultório algum idoso, ou vem a cuidadora, às vezes vem a cuidadora e o filho, nora, alguém junto, por conta desse idoso mesmo. Ele tem, às vezes, uma dificuldade de entendimento, de me explicar também como que é a rotina, quem está preparando a comida na casa. Então, entender, vamos preparar dessa forma, porque senão ele entende também da forma que ele quer e transmite. Então, é importante esse acompanhamento. E, Fernanda, no dia a dia, quais hábitos simples pode ajudar a manter uma dieta equilibrada para esses idosos? Simples. Ingestão de água para todo mundo, então vamos aí tomar cuidado, pegar no pé para tomar água, ficar de olho, não estou com sede, não espera ter sede. A parte de alimentação, colocar frutas diversificadas aí ao longo do dia. Eu falo, gente, olha a fruta da estação, ela é sempre mais nutritiva, é mais barata, a gente acaba tendo essa variedade. Colocar saladas, verduras, né? Por conta dos nutrientes que a gente já falou, dessa ingestão de fibras. A parte de proteína, como também a gente já citou, que eles têm dificuldade nessa ingestão por conta de parte de deglutição, de dentição, né? Então, optar por proteínas, carnes magras, então um franguinho, às vezes, ali, um peixinho, sempre ovos. Mais carne branca? A carne branca sempre, até pensando em doença cardiovascular, a gente tem algumas diretrizes ali para reduzir o uso de carne vermelha, então optar por branca, cozidas, grelhadas, assadas, né? E diversificar. Então, é aquele nosso famoso, né? Acho que quase todo mundo que eu vejo, 90% dos pacientes, é nosso arroz, feijão, a salada, uma carninha, as frutas. Não tem muito, assim, é ter qualidade, é ter aquele prato colorido que a gente sabe que cada um vai ter a sua importância aí dentro do nosso contexto de saúde. E você comentou da importância de beber água. A gente fala para adultos de 2 a 3 litros de água por dia. O idoso é a mesma coisa ou nem tanto? Aí a gente tem que avaliar muito a parte individual desse paciente, né? Aí é o peso dele, ver outras comorbidades aí, o que tem junto, mas pode ser uma média aí. Mas eles acabam... Fica na média, então. Eles, às vezes 1,5 litro, dificilmente, às vezes eles conseguem chegar a 2. Menos que 1,5 litro não é indicado. No geral, vamos deixar isso daí. Daí a gente tem que ver cada paciente mesmo. E para a gente encerrar, Fernanda, agradeço sua participação no Cuidado Idoso. E eu quero que você deixe uma mensagem de incentivo aos nossos ouvintes. Também compartilhe os seus contatos para quem está nos ouvindo, nos assistindo e queira entrar em contato com você. Bom, minha mensagem é se alimentem bem, aproveitem comer, que é uma coisa tão gostosa, é tão prazerosa, né? A alimentação tem essa função de nutrir o nosso organismo, o nosso corpo, dar essa energia que a gente precisa para enfrentar o dia a dia, mas tem muito, aproveitando esse gancho de final de ano, né? Esse fator social. Então, tudo que a gente faz, sempre tem uma comida envolvida, né? A gente sempre chama um amigo para
Vamos tomar um café, é um aniversário, é uma confraternização, é um happy hour, tudo aí, né? É o Natal. Então, tudo tem alimentação. Aproveitar esses momentos com prazer, junto com a família, mas sempre fazendo boas escolhas dentro do possível ali. Não esquecer, na verdade, né? Dessa função que o alimento tem. Então, é o social, mas também ele precisa nutrir o nosso corpo com qualidade. E é isso que faz toda a diferença aí pra gente tratar e prevenir muitas doenças e ter essa qualidade de vida que tanto a gente busca aí, né? E dos meus contatos, eu tenho meu consultório, que fica na Quintino Bocaiúva 608, e atendo ali como na clínica mesmo, né? E eu atendo na hemodiálise aqui na cidade, mas é só para os pacientes que estão fazendo um tratamento de diálise mesmo. Fer, então, meu muito obrigado. Obrigada por atender o nosso convite e participar do nosso Cuidar Idoso. Obrigada, eu que agradeço. E um feliz ano novo aí, Natal para todo mundo. Um ótimo final de ano. Para você também. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Cuidar Idoso. Espero que tenha aproveitado aqui as dicas, reflexões sobre a alimentação saudável na terceira idade. Você que está nos acompanhando, não se esqueça de curtir este conteúdo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, comentar, compartilhar com seus amigos e familiares. Nos vemos no próximo episódio do Cuidar Idoso. Até lá! Feita pra